Olá, que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais curtos e, olha, mais intensos da Bíblia, Obadias. É praticamente uma página só, mas é um verdadeiro drama geopolítico, sabe? Sobre orgulho, traição e uma justiça divina que parece ter uma memória bem longa. Nossas fontes para essa análise são o próprio texto de Obadias, o capítulo 1, e também alguns comentários bem interessantes da Bíblia de Estudo NAA e a análise de Walter Baker. A nossa missão é tentar entender como uma nação que se via como intocável, Edom, simplesmente desapareceu da história. Exatamente. E a história ressoa tanto porque ela é, no fundo, incrivelmente humana. Obadias, que o nome dele já diz muito, né? Adorador de Javé, ele nos joga direto no meio de um conflito familiar que escalou para uma crise enorme. Uma crise geopolítica mesmo. Total. O livro todo é assim, uma comunicação direta de Deus, uma sentença de destruição contra Edom. Mas o fascinante é o porquê. Não é algo arbitrário. O texto vai dissecando as razões, e tudo se resume a duas coisas: o orgulho que cega e a crueldade contra um povo irmão. Um povo irmão, isso já deixa tudo mais pesado, né? E a profecia não perde tempo. Ela já começa de uma forma bem dramática, com um chamado às nações para a guerra. Vamos então direto para a raiz desse orgulho? Como uma nação inteira fica tão arrogante a ponto de atrair um julgamento desses? Olha, a resposta está, em grande parte, na geografia deles. Os edomitas viviam numa região montanhosa de difícil acesso, onde hoje é o sul da Jordânia. A capital, Sela, muitos associam à famosa cidade de Petra, sabe? Petra, aquela cidade esculpida na rocha. Essa mesma. Imagina viver numa fortaleza natural. O texto diz que eles moravam nas fendas das rochas. De lá eles controlavam rotas comerciais importantes, o que trazia uma riqueza imensa para eles. Ah, então a própria terra deles alimentava essa sensação de invencibilidade. Eles olhavam ao redor e só viam muralhas de pedra. Isso explica a pergunta arrogante que eles faziam, né? Quem poderá me jogar lá para baixo? Exato. A autoconfiança deles vinha da topografia, e eles levam isso ao extremo. A imagem que eles usam para si mesmos é de uma águia que faz o ninho entre as estrelas. É uma hipérbole, claro, mas revela a mentalidade. Nossa, entre as estrelas. Eles não se viam só como seguros. Eles se viam como quase divinos, sabe? Fora do alcance de qualquer inimigo. O orgulho, segundo a análise do Baker, não era só um pecado. Era a lente através da qual eles viam o mundo. E essa lente cegou eles completamente. Fico presa nessa imagem do ninho entre as estrelas. É uma presunção que seria cômica se não fosse tão trágica. E a resposta de Deus é imediata, cortante. Não tem debate, é só uma declaração. Ainda que você suba como a águia, de lá eu o derrubarei. É um checkmate. É um desmonte completo da identidade deles. Deus pega a maior fonte de orgulho deles, a altitude, a segurança nas rochas, e transforma no símbolo da queda. A segurança era uma ilusão, porque se baseava no material e ignorava totalmente a soberania de Deus. E a destruição que é prometida é absoluta. O texto faz uma comparação que eu achei muito forte, com ladrões e colhedores de uvas. Por que essa comparação? Essa comparação é genial porque mostra a escala do julgamento. Pensa bem, ladrões que entram numa casa pegam o que conseguem carregar, mas sempre deixam coisas para trás. Colhedores de uvas, mesmo na melhor colheita, sempre deixam alguns cachos, o rebusco. Algo sempre sobra. Certo, sempre resta alguma coisa. Mas não para Edom. A pergunta do profeta: não deixariam pelo menos alguns cachos? É retórica. A resposta implícita é um não bem grande. O julgamento seria tão completo, o saque tão minucioso, que não sobraria nada. Nada mesmo. Seria como se a existência deles fosse apagada. Então, a fortaleza natural não adiantou. E os amigos, as alianças políticas, eles deviam ter um plano B, né? E é aí que a história vira uma tragédia de ironia tipo Shakespeare. O versículo 7 é devastador. Ele diz: aqueles que estavam em paz com você o enganaram. Aqueles que comiam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés.
Uau! Os próprios aliados. Os mesmos. Edom confiava muito nos seus tratados. Eles eram conhecidos pela sua sabedoria, a tal sabedoria de Temã. Mas o texto mostra que essa sabedoria do mundo não serviu para nada. Pior, foi uma armadilha. Os mesmos parceiros com quem eles dividiam o pão. Exato. Levaram eles à ruína. O orgulho os deixou cegos não só para Deus, mas também para a traição que estava sendo armada bem debaixo do nariz deles. É um colapso total. A segurança geográfica era ilusão, a política era mentira. Mas a pergunta continua: por que um juízo tão severo? Orgulho é ruim, claro, mas essa aniquilação toda, o que eles fizeram de tão terrível? É aí que o profeta vira a câmera. A primeira parte do livro é sobre o que Edom achava de si mesmo. A segunda é sobre o que Edom fez ao seu irmão Jacó. O versículo 10 é explícito. Por causa da violência contra o seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. A palavra-chave aqui é irmão. Certo, o contexto histórico. Edomitas são descendentes de Esaú e o povo de Judá de Jacó, os irmãos gêmeos rivais lá de Gênesis. Isso. O profeta usa essa palavra de propósito para dar peso moral ao crime. Não foi uma briga de vizinhos, foi uma violação do laço familiar mais básico. O que Edom fez não foi só um erro político, foi uma traição familiar de proporções épicas. E é uma progressão assustadora, né? Não começa com violência direta, começa com algo bem mais sutil, começa com ele simplesmente assistindo. É uma análise psicológica do mal muito profunda. O primeiro crime, no versículo 11, é a indiferença. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão, você mesmo era um deles. Eles não fizeram nada. Ficaram de longe assistindo à desgraça de Judá. A indiferença é a semente, sabe? Ela cria distância emocional. Exatamente, para dar os próximos passos. Ao não fazer nada, você já escolheu um lado. De espectador passivo a espectador satisfeito. O próximo passo é se alegrar com o sofrimento do outro. O texto diz: você não devia ter olhado com prazer, ter se alegrado com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Isso é muito sombrio. É o que os alemães chamam de Schadenfreude, aquela alegria maliciosa com a desgraça alheia. A indiferença virou prazer sádico. E tem uma frase no versículo 12 que é muito forte. Não devia ter falado de boca cheia. A tradução literal do hebraico é fazer sua boca grande. Nossa, que imagem! É uma imagem visceral de arrogância, de zomba em voz alta, enquanto seu irmão sangra. A violência que estava guardada no coração começou a transbordar em palavras. E das palavras para as ações. A indiferença e a zombaria viram participação ativa. Aí eles cruzam a linha de vez. Completamente. Os versículos 13 e 14 são o clímax da acusação. Eles não estão mais de longe. Eles entraram pelos portões de Jerusalém, eles puseram as mãos nos bens do povo e o ato final de crueldade. Se posicionaram nas encruzilhadas para caçar quem tentava fugir. Que terrível! Eles não só saquearam os vulneráveis, mas impediram qualquer chance de sobrevivência, entregando os refugiados ao inimigo. A espiral se completa: espectador indiferente, cúmplice ativo e, por fim, predador. Essa progressão é a parte que mais perturba. Mostra como grandes maldades começam com pequenas falhas de caráter, com a decisão de não se importar. E aí a profecia parece ampliar o foco, né? Não é mais só sobre Edom. Isso mesmo. A profecia sobe de altitude. O versículo 15 é um ponto de virada. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. O problema de Edom se torna um estudo de caso para um princípio universal. Esse conceito, o dia do Senhor, aparece bastante nos profetas. É um evento único, o fim do mundo, ou é algo diferente? Ótima pergunta. O conceito é mais sutil do que parece. Não é, assim, necessariamente um único evento no futuro. Pensa mais como uma intervenção divina ou um acerto de contas na história. É um momento em que Deus intervém de forma decisiva para fazer justiça. Ah, entendi. Para Edom, o dia do Senhor foi sua destruição. Para a Babilônia, foi a sua queda. É um princípio que se repete. E nesse dia, a regra é a da retribuição.
A lex talionis. A lei de talião, olho por olho. Precisamente. O profeta declara: como tratou os outros, assim será tratado. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Não é uma vingança qualquer. É a consequência natural das próprias ações voltando para si. O que Edom fez a Judá seria feito a ele. É uma justiça poética, sabe? Em escala cósmica. E no meio de todo esse julgamento, o profeta cria um contraste muito forte. Enquanto as nações, incluindo Edom, bebem o cálice da ira, surge uma promessa de esperança para Israel. Sim, essa é a virada dramática do texto. No meio das cinzas, o versículo 17 brilha. Mas, no Monte Sião haverá livramento. Sião, ou Jerusalém, o palco da crueldade de Edom, vira o epicentro da salvação. E aí vem a metáfora do fogo. A casa de Jacó como fogo, a de José como chama e a casa de Esaú como palha. É uma imagem de aniquilação total. O que é palha diante do fogo? É consumida na hora, não sobra nada. Depois de toda aquela arrogância de ninho nas estrelas, o destino de Edom é ser palha, o material mais frágil que existe. A queda é vertiginosa, a destruição deles é final. Mas para Israel, a chama representa purificação, poder, existe um futuro. E esse futuro é descrito de forma bem concreta, com uma lista de lugares. Os últimos versículos parecem um mapa da restauração. É a reversão completa da desgraça deles. O povo que foi exilado não só vai voltar, mas vai possuir um território ainda maior. Eles vão herdar as terras dos opressores, incluindo o Monte de Esaú. É a vitória final, a restauração da promessa. E tudo culmina no último versículo, que resume o propósito de tudo, né? Salvadores hão de subir ao Monte Sião para julgarem o Monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O que isso significa? Esse versículo é a conclusão da história toda. Os salvadores aqui não são uma figura messiânica única, mas líderes, juízes, que executam a justiça final de Deus. E o resultado é a afirmação da soberania divina. O conflito que começou no útero de Rebeca entre dois irmãos e marcou a história de duas nações se resolve. No fim, o único reino que permanece é o de Deus. Então, o que a gente tira de tudo isso, em só 21 versículos, Obadias nos entrega uma mensagem tão densa. No final das contas, parece ser um aviso gigantesco sobre as consequências do orgulho, da ideia de que você pode construir seus muros altos o suficiente para escapar das consequências. Exatamente. A história de Edom é o estudo de caso perfeito do ditado: o orgulho precede a queda. Mas é também um alerta poderoso contra a indiferença. A tragédia de Edom não começou com a guerra, mas com a decisão de ficar de lado e assistir. O livro sugere que neutralidade diante da injustiça não existe. Na verdade, é o primeiro passo para a cumplicidade. Isso é muito forte. A mensagem central é aquela que ecoa pela Bíblia. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. A justiça pode parecer lenta, mas ela vem. E a fonte do Walter Baker termina com um pensamento que eu achei bem provocador. Ele diz que quem responde em obediência à graça de Deus tem tudo a ganhar, mas a pessoa que, no seu orgulho, despreza essa graça, tem tudo a perder. Edom, na sua autossuficiência, achou que não precisava de ninguém e, no fim, perdeu tudo. Que possamos levar essa lição conosco. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.